Olá, aqui estamos nós no sexto episódio do Arco da Velha. A vossa semana foi boa? A minha foi bem tranquila. Acabei por depois ler um livro de um escritor francês, o Patrick Modiano. Não sei se conhecem, mas foi vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 2014. E acabei agora esta semana e depois para a semana vou fazer um post na página do Facebook com as minhas impressões sobre este livro, tal como fiz com a semana passada, sim, a semana passada, com as viagens da minha terra, do Almeida Garrett. Vou fazer aqui também com este livro do Patrick Mundiano. E estou aqui agora a olhar para a capa e a pensar na história. E já agora o título do livro é Domingos de Agosto. Mas sim, depois eu faço o post, será lá para quarta-feira. Como vou tentando intercalar com as leituras que tenho e depois colocando aquela citação que tenho do Nove Nuvens, da prosa poética. Então, semana sim, semana não, vou tentar colocar um post sobre as impressões das minhas leituras. Mas, ora, vamos lá iniciar o episódio com as rubricas que já se estão a tornar habituais. Então vamos ver a pergunta que foi feita na segunda-feira, dia 2 de novembro, e a pergunta está na categoria de decisões, e a pergunta é: quais são as duas coisas horríveis quando separadas, mas excelentes quando juntas? Ora, esta é uma pergunta que é um pouco. Bom, como é que é dizer? Portanto, eu já esperava que esta questão tivesse menos interação e comentários. E vou explicar o porquê. A verdade é que esta questão não é uma pergunta fácil. O que eu quero dizer é que não é nada que exija cálculos matemáticos e nem sequer é um exame de admissão para a NASA, nada disso. Mas sei que nas redes sociais, portanto, devido à enorme quantidade de publicações que vemos todos os dias, a verdade é que tendemos, eu próprio também, a verdade é que tendemos a dedicar pouco tempo, ou pelo menos não dedicamos o esforço ou a atenção, porque o esforço ou a atenção necessários, porque temos muitos estímulos e muito conteúdo para ver, portanto, a toda a hora, todo instante, há publicações novas. E, e esta pergunta, a verdade é que esta pergunta requer que paremos um pouco para refletir antes de dar a nossa resposta, não é? De responder a esta questão. E vamos então ver, portanto, como disse, teve menos comentários, mas vamos ver então os comentários que fizeram. Ora, então, o primeiro comentário aqui que me parece, portanto, não é em ordem cronológica, porque eu vi que já houve alguém já houve outra pessoa que respondeu primeiro com a mesma resposta, mas portanto, sim, a primeira é a Sílvia, que disse a razão e a emoção. Portanto, mais uma vez, portanto, é como eu vos disse, portanto, é uma questão que requer algum raciocínio prévio antes de responder, porque lá está, portanto, é dizer que a razão e a emoção, quando estão separadas, são horríveis, mas são excelentes quando juntas. Sim, se bem que a razão, sim, às vezes pode ser bastante complicado ter razão, mas ao mesmo tempo não ter emoção. Portanto, sim, creio que aqui é um bom equilíbrio, portanto, ter a razão e a emoção a par e passo, por assim dizer. Depois a Sónia disse o amor sem dúvida. O amor sem dúvida, mas portanto o amor como, portanto, duas coisas. Se depois puder desenvolver esta sua resposta, claro que eu posso estar aqui um pouco a tentar entender ou adivinhar o que é que a Sónia quer dizer com o amor, sem dúvida. Portanto, às vezes pode estar a falar de duas pessoas que estão separadas e, portanto, quando estão juntas é excelente e, portanto, é o amor que as une, mas talvez já seja eu aqui a extrapolar e a imaginar, a usar a minha imaginação para completar a sua resposta. Portanto, Sónia, se depois quiser, pode sempre completar com algo mais, simplesmente para enriquecer mais o seu comentário. Depois a Naná disse uma adivinha, não estou a ver, talvez daqui a pouco. Depois, entretanto, eu disse que não era uma adivinha e a Naná disse que já tinha calculado, como é óbvio, portanto eu percebi que era ironia, mas a verdade é que não lhe ocorria nada. Portanto, podia ir para a culinária ou para as emoções, portanto, mas não, entretanto, não encontrou inspiração até à altura em que estamos aqui a gravar o podcast.
Então, depois, lá está a primeira pessoa que respondeu razão e emoção, que foi a Luísa Maria. E sim, eu concordo. Temos que encontrar esse equilíbrio. Não tem que ser um equilíbrio perfeito, simplesmente temos que colocar doses, sem querer aqui parecer que estou a dar uma, uma receita de culinária, mas sim em doses generosas de razão, mas também de emoção, porque muitas vezes a razão pode ser implacável, se é que me entendem, se não tiver um pingo de emoção para melhorar as coisas e para equilibrar um, os pratos da balança. Depois, avançando, a Georgina disse a linha e o botão. Ter uma linha ou um botão solto é um incómodo bem grande, mas usar a linha e pregar o botão, que conforto. Olha, tem que parece quase que rimou aqui, portanto, solto com conforto. Sim, concordo, é uma boa imagem, claro que sim, portanto, ninguém gosta de vestir uma peça de roupa em que temos um botão solto, ou às vezes aquelas linhas, portanto, dos remates das peças de roupa que se vão soltando com o tempo, e às vezes até mesmo em peças de roupa novas, são sempre chatas, e sim, acredito que sim. Por acaso era uma das coisas que eu gostava. Eu mesmo quando estava na escola, eu gostava de fazer aqueles pontos, ponto cruz, o ponto de cadeia, ou cadeado, já não me lembro, ponto na diagonal, portanto, aqueles pontos todos, ou seja, tinha até um quadradinho de serapilheira, onde, como é que se chamava a cadeira, já não, a disciplina, eu creio que era EVT, portanto, que é Educação Visual e Tecnológica. E então eu lembro-me que isto devia ter para aí uns 10 ou 11 anos, ou talvez, sim, 10 ou 11 anos, sim. E depois que eu estava no quinto ano, sim, portanto tinha 10. E lembro-me que tinha um exercício, eu já não me lembro em que período é que foi, se foi no segundo período, mas eu creio que foi depois da Páscoa, em que tínhamos um quadradinho de serapilheira, bem pequenino, para aí agora não quero estar aqui a dizer algo que é irreal, mas já à volta de 15 por 15, portanto era um quadrado de 15 centímetros, e que basicamente tínhamos duas ou três linhas, dependendo da complexidade do ponto que queríamos fazer, do que queríamos fazer, não, que tínhamos que fazer, e também do tamanho do ponto, porque às vezes aqueles que eram em diagonal, ou havia uns que eram em estrela, havia outros que eram em cruz, e o de estrela obrigava a que fizéssemos várias aberturas, e como tal, portanto, precisávamos de usar mais, e aí só fazíamos duas, mas se fosse um ponto em cruz, eu creio que era só duas ou três linhas, então era mais fácil. Então gostei bastante desse exercício, demorou bastante tempo. É claro que houve colegas minhas que terminaram aquilo rapidamente, até mesmo porque faziam em casa e tudo. E eu, lá está, portanto, nunca tive especial paixão ou interesse pela costura, mas a verdade é que creio que esse exercício me marcou. Eu creio que até ainda hoje guardo esse quadradinho de serapilheira com os pontos que fiz, porque a verdade é que creio que nem sequer consegui terminar, porque nós tínhamos um prazo específico e eu não consegui terminar, mas pelo menos ficou vincado na minha memória de infância ou dos primeiros anos da escola. Foi bastante engraçado. Portanto, sim, eu creio que é um conforto. E lá está, na altura se calhar não tinha essa noção da abstração que podia ser, mas eu também não estou a dizer que as costureiras, portanto, trabalham por amor à camisola ou por se abstraírem, mas creio que é uma atividade que, se não for feita com a necessidade de ganhar a vida por ela, acho que é bastante prazerosa e bastante confortável de fazer. Portanto, sim, bom comentário, Georgina. Vamos seguir. A Fernanda disse café e açúcar. Hum, sim, sim. Se bem que eu não considero o café sozinho como uma coisa horrível. Portanto, eu também não bebo café assim, sem mais nada, mas não considero que seja horrível. Mas sim, consigo compreender que o café e o açúcar são excelentes quando estão juntos. Se bem que há pessoas que dizem que ou recusam-se a beber café com açúcar porque dizem que é caramelo, blá blá blá. Mas sim, concordo, Fernanda. Bom comentário. Depois a Graça disse o café e o leite. Este já não concordo, ou seja, eu gosto de café com leite, claro, mas também gosto de café e também gosto de leite. Portanto,
não creio que sejam coisas horríveis. Mas lá está, portanto, também não quero estar aqui a discutir os gostos de cada um, e portanto, se a Graça não gosta do café sozinho ou do leite sozinho e prefere os dois em conjunto, para mim, ótimo. Eu gosto dos três, portanto, o café sozinho, o leite sozinho ou o café com leite. Depois a Elizabeth disse que não lhe ocorria nada e a Saldanha disse amor. Lá está, portanto, amor, só amor, não, não me apraz dizer nada sobre este comentário, Saldanha. Se depois quiser elaborar algo mais sobre o seu comentário, sinta-se à vontade. E é isto, sobre os comentários que fizeram foram estes. Foram poucos comentários, e é claro que havia muito mais coisas para dizer, mas lá está. Esta pergunta requer que paremos um pouco para refletir antes de responder. E sei lá, tentando também do meu lado dar uma resposta a esta questão. Sei lá, a mim o que me ocorre logo é uma meia. Portanto, quando nós não temos um par de uma meia, a verdade é que uma meia sozinha muitas vezes não serve, muitas vezes não serve para grande coisa. E quando encontramos um par de uma meia que andávamos à procura, é excelente. Portanto, as duas meias juntas, portanto, formarem um par, é excelente, porque principalmente agora que o tempo está a arrefecer, portanto, está a ficar mais frio, é bastante prazeroso ter um par de meias à mão. Depois, também outra que me posso lembrar, recordando os tempos mais quentes, portanto, já que estamos a falar do frio e agora do calor, por exemplo, a areia. Normalmente ninguém gosta da areia, não é? Portanto, ficar com areia no corpo é sempre chato. E também a água gelada. Bom, há quem goste de água gelada, há quem goste de água morna, há quem não goste nada de água morna, portanto já perceberam que eu estou a falar da praia, não é? Portanto, a areia e a água gelada em conjunto é, é uma excelente decisão, não é? Portanto, ir à praia, apanhar um pouco de sol, descontrair, relaxar. Portanto, a areia sozinha não é nada de especial, a água gelada também não, mas as duas juntas, portanto, formando uma praia, é uma excelente decisão que se pode tomar no verão. E mais, deixa-me cá ver, antes de passar para o próximo tema, sei lá, em termos de alimentação, olha, por exemplo, agora também pensando aqui no verão, eu fiz vários batidos de fruta e que ficavam excelentes com combinação de sabores que por si só, portanto, sozinhos, eu não, portanto, aqui estou a falar do meu gosto pessoal, como é óbvio, mas, portanto, sei lá, a papaya sozinha a mim não me satisfaz, portanto, posso até comer, mas não é uma fruta que eu gosto assim tanto para comer só, sem mais nada. E os figos é uma fruta que eu detesto mesmo, ou seja, o sabor que fica na boca para mim não gosto nada. Mas, por exemplo, papai e figos, portanto, tudo junto numa liquidificadora e fazer um batido de fruta é um espetáculo, é excelente. E, e sim, outras coisas também poderão surgir, mas pronto, ficam aqui alguns também dos meus pensamentos. Bom, então, aí vamos passar para a expressão que dá título a este episódio, que é dar água pela barba. Ora, não sei se vocês costumam utilizar esta expressão no dia a dia, mas é uma expressão que, bom, designa uma tarefa ou uma situação que ou que deu muito trabalho, ou que ainda vai dar muito trabalho, ou portanto que é uma questão muito complicada. Normalmente dizemos, epá, isto vai dar água pela barba. Mas e há muita gente que diz isso, portanto, uma coisa árdua que tem que fazer, ou que fez, portanto, isto deu uma água pela barba. Mas o que eu queria ver era qual é que era a origem, e portanto, de onde é que vem esta expressão. E sim, portanto, é o que vocês estão a pensar, é mais uma expressão náutica. Mas atenção, que eu, quando andava a pesquisar portanto, na internet, vi, vi histórias rocambolescas sobre. Só para vos dar um lamiré disto, portanto, que a origem era sobre transações comerciais que se passavam na China, portanto, nos mercados em Pequim, etc. Também vi que estava relacionado com a barbicha dos faraós.
ou que também estava relacionado com origens bíblicas, de atravessar riachos, que nos dá, portanto, com a profundidade, não é? Tanto de atravessar um riacho ou um leito de água corrente, que atravessar riachos que nos dão pela barba, portanto, era a profundidade da travessia. Mas sim, portanto, a verdade é que me diverti bastante a procurar a origem, mas a maioria das explicações revelam que é uma expressão que não tem nada a ver com os pelos da cara, não é? Portanto, não tem nada a ver com a barba, mas sim é uma expressão que tem origem em termos náuticos. E, portanto, normalmente lá está, portanto, não perdeu o significado original, portanto, o dar água pela barba normalmente é sempre algo que tem uma enorme dificuldade de realização e que é difícil para alguém realizar uma determinada ação. Um, e lá está, portanto, é um termo náutico, porquê? Porque a barba é a proa da embarcação. Portanto, numa embarcação, não é? Temos a proa, portanto, e também pode ser chamado de barba. E então, quando a água, portanto, quando a embarcação está no mar, ou no rio, o que seja, quando a água está pela barba, é um para o mestre do barco, para quem está no barco, portanto, é uma situação que começa, ou pode gerar preocupação, e começa a gerar preocupação para a estabilidade do barco, não é? Porque já começa a estar uma considerável parte da embarcação está debaixo de água, portanto a água já está pela barba, e portanto isso vai ameaçar seriamente a estabilidade de uma embarcação. Ora, vendo isto, transportando esta origem da expressão para os dias de hoje, portanto, quando nós dizemos que vai dar água pela barba, é algo que nós não fazemos de ânimo leve, portanto, não é uma coisa serena de fazer, portanto, vamos ter que dedicar algum tempo. Olha, como esta pergunta desta semana, portanto, dedicar algum tempo para a fazer e para concluir uma tarefa com sucesso. Esta é a expressão que dá título ao episódio de hoje. E mais uma vez, tentando falar da forma como esta expressão me inspirou para escrever o Protesto de Café, a verdade é que não foi uma expressão que eu utilizei ou que tive no pensamento quando estava a descrever ações ou personagens ou cenários ou algo que se estivesse a passar na trama do Protesto de Café, mas lembrei-me de algo que normalmente me dá água pela barba, que normalmente falando do meu processo de criação, normalmente a parte que para mim é mais difícil ou até menos prazerosa é a parte da conexão entre o princípio e do final de um livro, ou seja, quando estamos a revelar coisas ou quando estamos de fato a concluir uma ação que vai abarcar toda a história, essa parte de transição entre o final dos acontecimentos, dos eventos para o final, para o dito final do livro, normalmente é uma fase do processo de criação que me dá água pela barba. E, bom, desta forma, eu creio que vou. Claro que me lembrei logo quando é que esta situação ocorreu e quando é que me deu água pela barba, então vou ler essa mesma transição para ver se vocês gostaram ou se de facto deu uma água pela barba e eu não consegui fazer a tarefa com sucesso. Vamos lá então ler aqui um pouco, portanto está mesmo quase no final do Protesto de Café, mas lá está, não vou revelar nada sobre a trama, se depois quiserem podem sempre comprar o livro e lerem toda a história. A leitura é a seguinte. Mesmo ao ter noção da minha desgraça, entreguei-me com todas as forças a uma brutal e desmedida paixão, sempre que se iniciava mais uma viagem pelo braço de água corrente. Tantas eram as marés que, mesmo o silêncio que o marinheiro nutria por mim, já era sentido como um dos carinhos mais ternos. Por vezes, quando entrava pela porta de embarque, sentia que iria receber uma saudação, mas que eu me lembro, nunca chegou a acontecer. Muito a miúdo,
Falava, mas essas palavras nunca me eram dirigidas. Cortava as palavras. Falava metade. Dizia menos de um terço daquilo que tinha vontade. Naquele corpo também marcava a presença o cigarro. Sempre encostado a um dos cantos da boca, áspero. Nunca refletir um sinal de delicadeza. Sentia-me alegre sempre que, ao descer para o cais, avistava o ilustre marinheiro junto aos cabos, amarrando o barco contra um pontão, cada vez mais afoito pela viveza das marés. Ao chegar, procurava por um lugar mais soalheiro, onde conseguisse olhar para a desenvoltura das pequenas gaivotas face a uma maré picada pelo vento. Nesta altura do ano, era mais do que comum não conseguir distinguir com exatidão as formas próprias do lado de fora. Os vidros estavam frequentemente salpicados. Era num destes dias que Belarmino e eu estávamos frente a frente, aguardando que a nossa viagem chegasse a bom porto. Permanecêramos já há algum tempo em silêncio, tanto para cada um de nós estar já embrulhado na nossa mais profunda imaginação. Tão pouco, pois a viagem ainda ia a meio. Ora, e esta é a tal parte que eu vos falei, portanto, a transição entre o final das interações com o início do final da história do protesto de café. Espero que tenham gostado e que leiam ou releiam, se assim o entenderem, para quem já leu o protesto de café. A verdade é que já foi há mais de 3 anos que foi publicado e tenho bastante carinho por esta história. Bom, e hoje, então, para terminar o episódio desta semana, e para tentar encurtar, porque sei que o da semana passada foi um pouco mais longo, trago um poema de Natália Correia. Poema que eu gosto bastante. E o poema chama-se Andar Não Me Custa Nada. E o poema é assim: Andar não me custa nada, mas estes passos que dou vão alongando uma estrada que nem sequer começou. Andar na noite, que importa? Não tenho medo da noite, nem medo de me cansar. Mas na estrada em que vou, passo sempre à mesma porta. E começo a acreditar no mau feitiço da estrada, que se ela não começou, também não foi acabada. Só sei que, neste destino, vou atrás do que não sei e já me sinto cansada dos passos que nunca dei. E é isto por hoje. Já sabem, segunda-feira têm mais uma questão para responder e creio que a da próxima semana será mais fácil e, portanto, espero bem mais interações. Vamos ver se o peixe não morre pela boca. Obrigado e bom fim de semana.